Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 20 e 21. Hoje eu vou pregar sobre a teologia bíblica de missões. Esse é um assunto que há muito eu tenho desejado compartilhar com vocês, porque trata da motivação para fazer o trabalho. Romanos capítulo 1, verso 20 e 21. O apóstolo Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, no exercício querigmático da proclamação da tua palavra, teu servo te suplica, humildemente nesta hora, a iluminação e a instrumentalidade. Faze, ó Deus, com que nós compreendamos o real motivo de fazermos o trabalho do Senhor e difundirmos o Evangelho, para que homens e mulheres em todo o mundo conheçam a Ti. Ajuda-nos nesta hora e abençoa-nos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é certamente uma das cartas mais complexas, uma das mais difíceis de compreensão. Durante muitos anos do ministério, eu mesmo me reservei a pregar poucos textos nesta carta, dada a complexidade do texto. Mas essa certamente é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. É a última carta que o apóstolo Paulo vai escrever. Paulo escreveu 13 cartas. Essa é a derradeira delas. Paulo vai fazer isso no final da sua terceira viagem missionária. Estima-se que ele tenha feito isso lá pelo ano 56, 55, 56 depois de Cristo, já no momento derradeiro do seu ministério. Essa carta é fruto da reflexão do apóstolo Paulo. Se a carta de Paulo aos Gálatas, que foi a primeira, foi uma carta vitoriosa, essa certamente é muito mais vitoriosa ainda, porque você vai encontrá-la no centro dos grandes movimentos que Deus já realizou na história. A conversão de Agostinho, a conversão de Lutero no século XVI, que vai desencadear a reforma protestante, e o reavivamento da Europa a partir da Inglaterra no século XVII. Dito isso, olhando a complexidade da carta, humildemente a gente precisa se aproximar do texto, pedindo a Deus a graça e a iluminação. Só Deus pode trazer luz ao nosso entendimento. Só Deus pode revelar para nós as verdades que estão contidas na sua palavra. E esta é a palavra do Senhor. O texto e o tema desta manhã, ele é de suma importância para nós. Talvez seja a chave para a compreensão de muita coisa dentro das Escrituras Sagradas. Algumas perguntas que a gente precisa responder antes de olhar para a passagem. Por que fazemos as coisas? Por que trabalhamos na igreja? Por que nós nos esforçamos para levantar ofertas missionárias? Por que nós nos importamos com a salvação do mundo? Por que fazer a obra missionária é uma coisa tão importante? A resposta a essas perguntas, elas são importantíssimas, porque pode ser que nós estejamos fazendo as coisas certas com a motivação errada. Paulo vai tratar aqui da verdadeira motivação para fazermos o trabalho de missões. Mas eu quero que você não perca de vista um fato. Nós estamos diante de uma carta.
Você já recebeu uma carta? Ultimamente a gente já não recebe mais carta, a não ser cobrança, não é? Boletos, enfim. Mas eu sou daquela época que a gente mandava cartas. E a ansiedade para receber uma carta. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu escrevia uma carta por dia para ela. E cada carta era postada no correio. E isso até me preocupa, porque às vezes eu vejo pessoas namorando, noivando, e a comunicação é muito rara. Eu fico desconfiado desse tipo de relacionamento. Quando você escreve uma carta, você tem uma intenção por trás da carta. E quando nós observamos uma carta, 3 coisas são importantes: a autoria da carta, os destinatários da carta e o propósito da carta. O escritor da carta está bem definido lá no verso 1. E quanto a isso, no meio acadêmico não existe nenhuma dificuldade em aceitar a autoria do apóstolo Paulo para esta carta. Mas veja como que Paulo vai se definir quando se apresenta aos irmãos de Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Hoje, quando a gente escreve uma carta, a gente normalmente coloca a cidade, a data, escreve o assunto e lá no finalzinho da carta você escreve seu nome. Na antiguidade não era assim. Quando uma carta era escrita, a primeira coisa que se colocava nela era exatamente o nome da pessoa que estava escrevendo a carta. E isso tinha alguns objetivos. Primeiro, dar autoridade ao documento que estava sendo enviado. Era para facilitar quem está lendo, porque sabendo quem enviou, fica mais fácil entender o conteúdo da carta. E porque normalmente as cartas não eram como as nossas. Uma folha de papel, aí você escreve todo o conteúdo e ao final você escreve o seu nome. Na verdade, tudo era um rolo. Eram pergaminhos enrolados. E às vezes bastante densos, com bastante conteúdo. São 16 capítulos aqui. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse escrito seu nome só lá no final. Então eles teriam que desenrolar todo o pergaminho para saber quem escreveu. Paulo está escrevendo primeiramente seu nome, porque essa era a praxe na antiguidade e sobretudo no 1º século. Como é que Paulo se apresenta? Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. E isso faz uma diferença enorme. Você é servo de Jesus Cristo? No grego nós temos 3 palavras para servo: ribereta, diáconos e doulos. E é exatamente esta última palavra que o apóstolo Paulo vai usar para se descrever como servo. Doulos é escravo, o menor de todos os escravos. Alguém que não faz sua vontade, mas a vontade do seu patrão, do seu proprietário. Ele disse: eu sou de Jesus Cristo e eu cumpro a vontade dele. Mas ele não é apenas um servo, ele é também um apóstolo. Paulo consegue combinar nessa passagem 2 coisas, a humildade e a autoridade. Ele está falando em nome do Senhor. E ele diz mais. Ele diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus. E Deus tinha um propósito na vida dele. Deus o separou para cumprir esse propósito. Aliás, é importante que todos nós aqui perguntemos a Deus qual é o propósito da nossa existência. Porque Paulo vai dizer em Gálatas 1, verso 15, que Deus o separou lá no ventre de sua mãe. Ele disse: antes de eu nascer. Isso significa que antes do nosso nascimento, Deus tem um propósito para a nossa existência. É certo que o propósito final da existência de alguém é a glória de Deus, mas dentro do reino de Deus, Deus tem um propósito específico para nós. E Paulo disse que o propósito da vinda dele foi que ele se tornasse um pregador do Evangelho de Deus. Essa é a autoria. A segunda coisa importante que a gente precisa olhar nessa carta são os destinatários da carta. Paulo vai identificá-los no verso 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Paulo está escrevendo, e preste aqui muita atenção no que eu vou falar.
E essa talvez também tenha sido uma das razões porque Paulo começa com o seu nome. A igreja de Roma era uma igreja que Paulo não conhecia pessoalmente. Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo nunca tinha visitado aquela cidade. Mas Paulo vai escrever algumas coisas importantes para eles. Primeiro, que eles são amados de Deus. É muito importante a gente saber que é amado. Um filho precisa ouvir de seu pai, eu te amo. Os pais precisam ouvir dos filhos, eu te amo. O cônjuge precisa ouvir do outro, eu te amo. Eu sei que muita gente diz assim, eu não preciso falar, ele já sabe. Mas eu não admito a ideia de que alguém que ame não verbalize esse amor. E vocês sabem que nós temos muitas necessidades. Precisamos ser tocados e precisamos também ouvir coisas boas. Precisamos que o outro diga para nós, embora muitas vezes nós saibamos isso, mas é importante ouvirmos que aquela pessoa é amada. Mas se nós temos necessidade de ouvir do outro que somos amados, muito mais importante é saber que somos amados de Deus. Paulo disse, vocês são amados de Deus. Deus ama vocês de uma forma especial. Mas eles não são apenas amados. Paulo disse que eles foram chamados para serem santos. E é curioso porque Paulo disse que ele foi chamado para ser um pregador. E diz que todos os crentes, assim como os crentes de Roma, foram chamados para serem santos. E isso é admirável porque Roma, nos dias do apóstolo Paulo, que já era uma grande metrópole, era a capital do império, com 45 mil prédios erguidos, era uma cidade monumental. Mas era uma cidade com muitos problemas espirituais. Juvenal e Sêneca, que são escritores da época, se referem a Roma como sendo um esgoto de iniquidade. E note que quem está falando isso são os filósofos da época, não os apóstolos. A cidade era podre moralmente. Mas é nessa cidade, moralmente corrompida, que os crentes estão sendo chamados para serem santos. E santo aqui você sabe, o sentido dessa palavra no original é de alguém que foi separado, consagrado inteiramente a Deus. E louvado seja Deus, eles foram chamados para serem santos e corresponderam a esse chamado, porque no verso 8, Paulo disse que a fé deles está sendo conhecida no mundo inteiro. Paulo disse, eu já não tenho mais necessidade de falar nos lugares sobre o Evangelho, porque quando eu faço menção de vocês, eles já conhecem a fé que sai daqui da capital do império. Eles estão vivendo à altura daquilo para o qual foram chamados. Esses são os destinatários desta carta. Agora a grande pergunta de hoje cedo, porque esse é o cerne da pregação de hoje, é o propósito com que Paulo escreve esta carta. Quando você escreve uma carta para alguém, é certo que ao escrever esta carta você escreve isso com o propósito de comunicar uma mensagem. Com que propósito Paulo está escrevendo para esses irmãos? Com que propósito Paulo está escrevendo para esta igreja que ele nunca tinha visitado? Esses irmãos que ele não conhecia pessoalmente, a não ser Priscila, Áquila e Pérside, que eram 3 nomes já bem conhecidos no contexto da igreja. À exceção desses 3 nomes, Paulo não conhecia mais ninguém em Roma. Com que propósito Paulo escreve para eles? Paulo escreve sobre o seu grande anseio de um dia estar em Roma. O propósito que ele já havia estabelecido no passado. Ele disse, muitas vezes eu quis estar aí, mas a ocasião ainda não aconteceu. Espero que pela vontade de Deus ela aconteça agora. Observe que Paulo já está orando a Deus pela oportunidade de visitar esta cidade. Nós nunca sabemos qual é a vontade de Deus. Nós nunca sabemos qual é o propósito final de Deus em um intento do nosso coração. Mas Paulo está orando por isso e está comunicando aos irmãos o desejo que ele tem de visitá-los. E ele quer visitá-los por quê? Note que o anseio do apóstolo Paulo não é de um turista que quer ir a Roma. Esse é um dos sonhos do meu coração, poder visitar a cidade de Roma, poder entrar no Coliseu de Roma, ver aquela obra monumental. É um desejo, é de um turista. Mas Paulo não fala aqui como turista.
Paulo disse que ele quer ir a Roma com alguns objetivos. Primeiro, alcançar algum fruto. E quando Paulo se refere a frutos, ele está dizendo que ele quer ir lá pregar o Evangelho, alcançar vidas humanas para o Evangelho de Jesus Cristo, que ele quer contribuir para o crescimento da igreja. Aliás, uma coisa que bonita para a gente pensar. A gente viaja muitas vezes de férias, a gente vai para outros lugares. Quem sabe colocar no coração também o desejo de, quando estivermos em viagem em algum lugar, a ajudar alguma igreja durante esse período que estivermos lá, para também provermos o crescimento desta obra. Eu era menino, ainda lá no Rio de Janeiro, e um dia eu ouvi o meu pastor dizendo que durante o período das férias que ele teve com a família, ele foi para uma cidade, lá havia uma pequena igreja, e durante um mês das suas férias, ele dedicou-se àquela igreja e pôde ajudar a fortalecer aquele trabalho. Aqui está uma meta. O apóstolo Paulo quer visitá-los, ele quer alcançar algum fruto. Ele disse que também quer compartilhar alguma dádiva com eles. Algum conhecimento do Evangelho, Paulo disse, eu quero dividir com vocês. Mas, sobretudo, Paulo disse, eu quero visitar vocês, para que vocês me apoiem no meu intento de continuar na minha missão. Eu pretendo ir à Espanha, capítulo 15, verso 24 de Romanos, ele vai expor isso com clareza. Paulo busca o apoio daquela igreja para continuar pregando o Evangelho, para continuar levando o Evangelho aos lugares mais distantes. Com que propósito? Com que intento? Com que motivação? Qual era a motivação do apóstolo Paulo para que ele se dedicasse de uma forma tão tremenda à pregação do Evangelho? Por que Paulo se expunha a tantos perigos? E vocês sabem que quando Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Roma, ele está em Corinto, e ele está intencionando ir a Roma, e ele vai fazer a sua última viagem, que vai acabar deflagrando a sua morte. Por que Paulo se expunha a tantas coisas assim? Por que ele se sacrificava tanto? O que está por trás dessa motivação? Aqui estamos nós, Igreja Batista Cristo Salva. Por que nós estamos reunidos aqui esta manhã? Por que colocamos os nossos bens aqui para a disposição do serviço do Senhor? Por que estamos fazendo essa campanha? A motivação é o vetor importante desta passagem. Paulo vai expor para nós, sobretudo, o motivo primeiro, porque ele quer ir a Roma. Em primeiro lugar, porque Deus não está recebendo a glória que lhe é devida. Esse é o cerne da passagem. Paulo pode nunca ter ido a Roma, mas Paulo sabe o que está se passando em Roma. Eu nunca, à exceção do aeroporto em Brasília, onde eu já desci uma vez, eu nunca trafeguei por Brasília. Mas eu tenho informações das coisas que estão acontecendo na capital do meu país. Eu sei das coisas que estão acontecendo lá, nos meandros políticos e até espiritual. Eu não preciso estar lá para ter informação sobre isso. E Paulo tem informações do que está acontecendo em Roma. Paulo disse, Deus não está recebendo a glória que lhe é devida. Sabe por que eu quero ir a Roma? Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero alcançar frutos para o Evangelho, para que pessoas conheçam a Jesus Cristo e então comecem a glorificar a Deus. Essa é a motivação que está por trás de tudo isso. Olhe comigo uma vez mais os versos que lemos para introduzir esse sermão. Verso 21, verso 20 e 21, ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens por isso são indesculpáveis. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Paulo está desfazendo aqui um mito. Às vezes, na classe de escola dominical, eu pergunto assim, o que acontecerá com aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Será que elas vão perecer?
entendam, elas nunca ouviram falar de Jesus Cristo, elas vão para o inferno. E aí os alunos ficam assim me olhando, como que num tom, com uma certa interrogação no rosto, pensando assim, puxa, mas eles nunca ouviram o Evangelho. Como que eles vão ser responsabilizados por isso? O apóstolo Paulo está respondendo essa pergunta aqui. Ele disse que, embora algumas pessoas nunca tenham recebido a revelação especial, ou seja, da pessoa de Deus, do seu Evangelho, da sua palavra, de Jesus Cristo, Deus tem dado a todos os homens, desde o princípio, a revelação natural. Deus tem se revelado na sua obra perfeita. Deus tem se revelado na criação. Isso me faz lembrar uma história contada por Watchman Nee, que disse que um menino subiu com sua mãe a uma colina na China para um templo shintoísta. E sua mãe curvou-se diante de uma estátua e disse que aquela estátua tinha muita sujeira em volta. Eles estavam cultuando, acendendo velas, fazendo coisas lá. Havia animais naquele altar e o lugar era imundo. E aquele menino curvou-se juntamente com a mãe diante daquele altar. Por respeito à sua mãe, ele disse, eu preciso fazer isso, mas eu não posso aceitar que isso aqui seja Deus. Nunca tinha ouvido o Evangelho. Nunca falaram de Jesus para ele. Mas antes de descerem a colina, aquele menino foi para trás daquele templo shintoísta. E olhando para o firmamento disse, ó Deus, eu creio que tu não és aquele que está lá. Eu creio que o Senhor está em algum lugar. A revelação natural de Deus. Salmo 19, alguém disse que esta passagem não pode ser lida à parte do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação de Deus está reverberando a assinatura do seu Criador. Os homens podem chegar a esse entendimento. Mas Paulo disse que eles estão obscurecidos. Eles estão olhando a criação de Deus, mas não reconhecem o autor da criação. E veja o que ele diz no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, e o conhecimento aqui é o conhecimento natural, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 23, leia comigo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se você olhar um pouquinho lá no verso 23, ele diz assim, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo? Em vez de adorar o Criador, eles estão adorando a criatura. Fazem imagens de homens, de animais, de répteis, de aves, quadrúpedes e adoram a essas coisas. Paulo disse, eu preciso ir a Roma. Eu preciso pregar o Evangelho. Porque as pessoas, em vez de adorar o Criador, elas estão adorando coisas que elas mesmas criaram. Deus não está recebendo a glória dele. A glória que lhe é devida. Por que fazemos as coisas? Porque estamos fazendo a campanha? Porque estamos separando uma oferta para missões? Porque nós entendemos que Deus precisa ser glorificado e Ele não está recebendo a glória que lhe é devida. Quando você entende isso, você entende a razão do empenho desses irmãos do passado. O apóstolo Paulo e os crentes do primeiro século, se você perguntasse para eles, porque se eu perguntasse assim para cada pessoa aqui deste lugar, por que nós devemos fazer missões? A resposta quase que unânime seria, porque nós temos paixão pelas almas. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, para os crentes do primeiro século, por que vocês estão fazendo missões? A resposta seria diferente, porque Deus não está recebendo a glória que lhe é devida, e Deus deve receber toda a glória. E com isso eu não estou dizendo que nós não devemos ter paixão pelas almas. O que eu estou dizendo é que nós não podemos colocar como ponto primeiro a paixão pelos homens perdidos, senão pelo Senhor,
Queremos alcançar os homens perdidos para que eles conheçam a Deus e possam glorificá-lo. Esse é o vetor dessa obra missionária. Segundo lugar, por que havia tanto empenho? Por que havia motivação para fazer o serviço de Deus? Porque a evangelização do mundo é a tarefa suprema da igreja. Não existe trabalho mais importante do que este. Nós não deveríamos nos distrair com coisa alguma que não fosse a atividade fim da igreja. A atividade fim da igreja é a pregação do Evangelho. Charles Haddon Spurgeon disse que nós temos muito biscoito e refrigerante na igreja, mas nós não entendemos ainda qual é o objetivo da igreja. Fazemos muita coisa social e esquecemos do propósito principal, que é a evangelização. Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás. E na sua ressurreição e na sua ascensão, Ele deu uma tarefa para a sua igreja. E a tarefa foi levar o Evangelho ao mundo inteiro. 2033 será a celebração dos 2000 anos de cristianismo e nós ainda estamos longe de completar a missão. Sabe o que é curioso? A Coca-Cola levou 127 anos para alcançar o mundo inteiro. E a igreja de Jesus ainda não alcançou metade do mundo. Porque nós ainda não entendemos qual é a tarefa suprema da igreja, que é a evangelização. Por que Paulo está fazendo a obra? Por que Paulo está viajando? Paulo aqui já tinha terminado a sua missão na Ásia, Paulo está agora tentando completar a obra no Ocidente. Por que ele se dedica tanto? Porque ele sabe que a tarefa prioritária da igreja é a evangelização. Mas nós estamos atrasados. Quero lembrar a vocês uma cena dos evangelhos. É uma cena que eu gosto muito de pensar. Preguei sobre ela há poucos dias atrás. A multiplicação dos pães. Jesus fez um milagre soberbo naquele dia. Diz a Bíblia que ele multiplicou os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou a 5.000 homens, e aqui estima-se que havia pelo menos de 15 a 20 mil pessoas no lugar. Foi um milagre extraordinário. Mas lembro vocês que antes de efetuar o milagre, Jesus mandou que as pessoas se assentassem. Diz a Bíblia que ele separou as pessoas em grupos de 50 e de 100. Ele colocou ordem no lugar. E à medida que ele foi multiplicando os pães e os peixes, ele foi distribuindo juntamente com os discípulos a multidão que está ordeiramente sentada naquela relva. E aí tenta pensar comigo. Ele fez assim não apenas para fazer uma conta. Ele fez assim não apenas para fazer uma oração objetiva, dizendo: oh Deus, eu tenho tantas pessoas no lugar e tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos e eu preciso alimentar a todos. Ele fez assim para que cada pessoa recebesse pela primeira vez um pedaço de pão. Imagine se as pessoas se aglomerassem em volta dos discípulos e algumas pessoas iam receber 2, 3 vezes antes que outro lá atrás pudesse receber o seu primeiro pedaço de pão. Ele fez com que as pessoas se assentassem porque ele queria que todas as pessoas recebessem igualmente um pedaço de pão. Aquele que está aqui na frente, aquele que está lá no fundo, vai receber o seu primeiro pedaço de pão antes que o outro receba pela segunda vez. Nós já recebemos o nosso pedaço de pão. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não é justo que deixemos outros lá no fundo, sem ouvir nunca falar do Senhor Jesus Cristo. A evangelização é uma tarefa suprema da Igreja de Jesus Cristo. Foi a única ordem que Jesus deu na sua ressurreição. E nós ainda estamos longe de obedecê-la. Terceiro lugar, por que Paulo se empenhava tanto? Por que Paulo fazia obra missionária com tanto empenho, capaz de dar a sua própria vida para que o Evangelho fosse conhecido em todo lugar? Porque não há o quê? Salvação fora do Evangelho de Cristo. Não há salvação fora de Cristo.
o mito de que a pessoa nunca ouviu o Evangelho e então Deus vai desculpá-la. Paulo disse que elas são indesculpáveis diante de Deus, porque pela revelação natural elas podem reconhecê-lo. E se você tem dúvida disso, você está no capítulo 1 de Romanos, avance uma página, capítulo 2, verso 12. Paulo vai responder essa questão uma vez mais. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Quem tem mais conhecimento vai ser julgado, mas quem não tem conhecimento nenhum do Evangelho vai perecer igualmente, porque não há salvação fora do Evangelho de Jesus Cristo. Como que você se sente diante disso? Qual é o sentimento da nossa igreja diante disso? Meu maior anseio é que essa igreja se transforme um dia numa agência missionária. Que o ardor missionário venha inundar o nosso coração. Por que que fazemos missões e por que Paulo fazia isso com tanta dedicação? Capítulo 1, verso 14, ele tem algumas coisas para dizer para nós. Ele diz no verso 14: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Como é que Paulo se sentia? Devedor. Quando é que você é um devedor? Você é devedor primeiro quando você pega um valor emprestado, e enquanto você não paga essa dívida, você é um devedor. Mas existe um segundo aspecto que é importante, e é esse que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando se declara devedor. Quando eu recebo algo, e tenho a responsabilidade de transmitir este algo a alguém, enquanto eu não transmito, enquanto eu não entrego isso a alguém, eu estou na posição de devedor. O que é que Paulo está dizendo para nós? Eu recebi o Evangelho, eu fui salvo pela graça, e eu não posso ficar com isto, eu tenho que entregar, porque o meu Senhor me deu uma tarefa de pegar este Evangelho que me alcançou e transmitir para outro, e enquanto eu não transmito, eu sou um devedor. Eu preciso ir a Roma porque eu preciso pagar essa dívida. Deus me confiou um Evangelho e eu preciso transmitir o Evangelho, porque enquanto eu não transmito, eu sou um grande devedor, e eu sou devedor a gregos e a bárbaros, a cultos e ignorantes, eu sou devedor a todos. Nós somos devedores a essa cidade, sabia? Nós temos uma dívida com a cidade de São Roque, você sabia? Porque nós recebemos o Evangelho, nós fomos alcançados pela graça, nós não podemos reter essa mensagem para nós, nós temos que entregá-la, porque enquanto você não entrega algo que lhe foi confiado, você é um devedor diante do Senhor. E agora, perceba, Paulo não é apenas um devedor, Paulo quer pregar o Evangelho porque ele está convicto de uma verdade. Verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é o quê? Evangelho é o quê? Poder. Sabe por que a gente não troca a mensagem nesse púlpito? Sabe por que sempre a gente prega usando a Bíblia como o livro-texto? Sabe por que a gente não se afasta da fé reformada? Porque a gente crê que o Evangelho é o poder. A igreja não precisa de inovações, a igreja não precisa de muletas, a igreja não precisa de artifícios para alcançar pessoas, a igreja precisa apenas pregar o Evangelho de Cristo, porque este Evangelho ele é poderoso. E este Evangelho faria a diferença na capital do império dos dias do apóstolo Paulo, porque tinha sido assim em todos os lugares por onde ele havia passado. Não importasse a cultura, não importasse a cidade onde Paulo pregava o Evangelho, as pessoas eram salvas. Temos que pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E por último, quarto lugar, por que fazer missões? Por que entusiasmar-se com esta obra? Por que manter a motivação para a obra missionária? Porque Cristo virá em breve.
Se você olhar com muita atenção as epístolas, você vai perceber que todos os escritores vão escrever olhando para a vinda de Jesus como algo iminente. Hoje a gente fala assim com os crentes, Jesus vai voltar, eles dizem assim, ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Elas sabem que ele vai voltar, mas tem uma sensação de que isso vai demorar tanto, mas vai demorar tanto, que a gente tem tempo para esperar. Você não vai encontrar isso em nenhum livro no Novo Testamento. Todos os livros foram escritos na iminência da vinda de Jesus Cristo. Inclusive a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 13, versículo 1, ele disse, já é tempo de despertarmos. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Quando Paulo escreve, ele escreve na iminência de que Jesus está às portas, mas nós não temos esse senso. Estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Estamos vivendo como se Jesus fosse voltar em outro tempo, em outra geração, e isso é errado. Nós temos que pensar, ele vai voltar hoje, e se ele vai voltar hoje, eu tenho que correr, eu tenho que me apressar, eu tenho que ter urgência em pregar o Evangelho, porque se eu não pregar, as pessoas vão perecer. Sem lei elas vão perecer, com lei elas vão perecer. Elas precisam de Jesus Cristo desesperadamente. Mas nós estamos conscientes disso? Nós estamos persuadidos desta verdade? De que a vinda do Senhor é breve, de que nós não temos mais tempo para ficar esperando, Cristo vai voltar. E é responsabilidade nossa, fazer com que os homens conheçam a Cristo antes da sua vinda e possam glorificar a Deus, porque Deus merece receber toda a honra e toda a glória. Eu vou terminar. Vou terminar com 3 palavras, porque essa passagem é regida por 3 palavras. A primeira palavra que rege esta passagem é a palavra intercessão. Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo não conhecia os irmãos em Roma. Mas ele vai dizer uma coisa linda para esses irmãos, lá nos versos 8 e 9, ele diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Note que Paulo evoca o testemunho de Deus. Deus é minha testemunha de que eu não cesso de orar por vocês. O que os irmãos de Roma talvez não soubessem é que muito do progresso daquela igreja tinha a ver com a oração daquele irmão que não os conhecia. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso enquanto eu meditava nesta passagem essa semana. Quem sabe muito do progresso que essa igreja tem tido, e vocês sabem que nesses 20 anos essa igreja tem prosperado. Essa igreja tem avançado de forma exponencial. Quem sabe muito desse progresso não tem a ver com oração de irmãos que nunca nem pisaram em São Roque, de gente que nos ama de longe. Vocês sabem que nós temos pessoas que contribuem regularmente com esta igreja sem nunca terem pisado nessa cidade. Gente que ora por este lugar. A igreja de Roma está prosperando, a igreja de Roma está avançando, e ela está avançando, e muito disso tem a ver com as orações e a intercessão. Nós temos que orar, irmãos, porque não há progresso na causa sem oração. Quando a gente diz para os irmãos, orem pela obra missionária, orem pelos missionários, é porque a obra missionária depende de oração. A segunda palavra que vai reger esta passagem é a palavra amor. No verso 11, Paulo disse: porquanto, ou porque muito desejo ver-vos
a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Não conheço vocês, mas eu amo vocês. Nunca visitei vocês, mas eu já tenho um amor por vocês e eu quero estar um dia com vocês, segundo a vontade de Deus, para dividir alguma coisa da fé comum. Uma das coisas que mais me impressiona como pregador é quando sou convidado para ir a alguma cidade, algum estado para pregar, e eu chego naquela igreja onde eu nunca pisei antes, gente que eu nunca vi antes, e rapidamente se estabelece uma comunhão. Sou recebido em casas de pessoas, almoço com elas, às vezes durmo na cama delas, nunca as vi, mas já temos afeição, porque pertencemos à mesma família, e isso só o Espírito Santo pode gerar. A terceira e última palavra que rege esta passagem é a palavra motivação. E motivação é tudo na obra de Deus. Qual é a motivação com que você veio aqui hoje cedo? Com que motivação você ensaiou para participar do culto dessa manhã? Com que motivação você faz as coisas para Deus de um modo geral? Motivação é tudo. E eu vou terminar com um exemplo. Um exemplo que eu li no início do meu ministério há 36 anos atrás. Se você nunca leu o livro Paixão pelas Almas, de Dr. Oswald Smith, é uma leitura que eu recomendo. Neste livro Paixão pelas Almas, o pastor Oswald Smith, que foi pastor da igreja presbiteriana de Dale, em Toronto, no Canadá, conta a história de uma menina chamada Grace. Uma família muito pobre, muito pobre, muito pobre. E aquela menina, todo inverno, usava sempre a mesma capa. E a capa, à medida que os anos foram passando, foi envelhecendo, envelhecendo, cada dia mais rustida. E um dia, a mãe de Grace disse assim para ela: minha filha, no próximo inverno, mamãe vai comprar uma capa nova. Mas Grace estava doente. E dessa enfermidade ela veio a falecer. Mas antes de falecer, ela disse assim para a mãe: mãe, por favor, não me compre uma capa nova. O dinheiro da capa eu quero que a senhora envie para algum missionário que está na Índia. Antes de morrer, sua mãe vendeu os móveis, vendeu os brinquedos, vendeu tudo que Grace tinha e doou para a obra missionária. Dr. Oswald Smith disse em seu livro: se um dia Deus me der a oportunidade de estar junto do trono da graça, quando as pessoas vão ser recompensadas, eu queria estar junto do trono da graça quando Grace receber a sua recompensa. Ela deu tudo o que tinha. Ela fez um sacrifício, a motivação dela era uma motivação correta. Dr. Russell Philip Shedd, de boa memória, antes de morrer, disse para uma das suas filhas: diga para as pessoas, não me envie coroas no dia do meu sepultamento. Doem o dinheiro para missões. Não me enviem coroas, doem o dinheiro para missões. Se aqui eu estiver, quando Deus me chamar, digo a mesma coisa a vocês. Não se preocupem com coroas. Peguem o dinheiro da coroa e mandem para a obra missionária. Motivação. Deus precisa receber a glória e Ele não está recebendo a glória. Os homens, em vez de cultuarem e adorarem o Criador do universo, estão adorando criaturas. Viajem o mundo e vocês vão ver pessoas adorando galinhas, adorando vacas, porque elas não conhecem a Cristo. É responsabilidade minha e sua fazer com que o Evangelho as alcance, para que Deus então seja conhecido e glorificado. Essa é a teologia bíblica de missões. Deus precisa receber a glória que lhe é devida.